Só um minutinho. Compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão vendo? Estamos sim. Acho que sim, né? Uhum. Vou colocar a apresentação aqui. Aí o Dr. Rogério entrando aí, se vocês puderem me avisar aí, que eu não vou estar vendo a tela. Tranquilo. Acho que foi. Boa tarde, doutor Rogério, tudo bem? Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Boa Rogério, tarde. desculpa até o atraso aí, muito por minha culpa. Vou colocar na tela aqui para todos verem aí. Tá. A apresentaçãozinha que eu coloquei aqui. Esse faz parte aí de um ciclo aí de treinamento que a gente está fazendo, e aí a gente achou por bem convidar o Dr. Rogério aí para participar e auxiliar a gente aí em eventuais dúvidas que o pessoal possa ter sobre os trâmites contratuais, né? Como nós estamos acostumados aí, o pessoal de obra principalmente, todos nós fazemos vários contratos aí com os fornecedores em nome da GPE, e tem alguns trâmites, né, que, se bem seguidos, a gente evita possíveis passivos jurídicos aí no futuro, né, e também auxilia a gente na própria gestão da obra como um todo. Então, Perfeito, Matheus. a gente separou aqui em alguns itens, né, e o primeiro deles é a elaboração do contrato, né. Hoje nós temos os contratos padrão feitos a partir do ClickSign, né, que é a plataforma de assinatura de contrato, que ele possibilita para a gente também um item que é uma espécie de um formulário em que a gente preenche as informações a respeito do fornecedor, da obra em questão. Ele já gera uma minuta padrão em que o fluxo de assinatura, hoje, ele é feito primeiro pela contratada, segundo pelo gerente de suprimentos, que é o Elias, que assina como testemunha, e terceiro o André, que é o nosso diretor aí, sócio, né, que ele assina como contratante.
Então, esse fluxo aí, ele foi pensado aí para que a contratada, ela assine, depois o Elias assine como testemunha, e o nosso diretor aí assine depois. Perfeito, Matheus. aí, Aqui eu gostaria até já de pontuar, claro, é importante que vocês tenham uma segunda testemunha, tá? É questão de formalidade contratual mesmo, tá? Para poder eventualmente executar o contrato. certo. Não, bom saber, doutor Jair, até para isso que a gente colocou você aí na reunião. A gente vai até verificar isso aí para incluir uma outra testemunha também no trâmite aí. Hoje é assim que é feito o nosso padrão aí, e até um item que a gente bate bastante é que seja o responsável legal do fornecedor. Então, não adianta ser alguém que assine, não, que seja alguém que esteja lá no contrato social mesmo da empresa que a gente está contratando para que ele realmente consiga responder, ou com a procuração, algo do tipo, responder juridicamente pelo contrato, né? Então é uma das... Perfeito, Matheus. Essa posição de vocês é correta, né? Eventualmente, caso tenha alguma dificuldade, ou depende do porte da empresa, o diretor não tem um preposto, realmente um gerente, um diretor, né? Em alguns casos pode ser também feito através de diretor ou gerente, desde que ele tenha realmente de uma forma a representatividade da empresa, mas o ideal realmente, sempre que possível, que seja realmente algum dos sócios da empresa. Não, correto. Aí o próximo item, né, que a gente tem lá dentro do contrato e achou pertinente aqui trazer é a descrição do escopo, né? Sempre que nós vamos elaborar o contrato, normalmente aí é o gestor da obra que elabora, e aí passa para o gerente supervisionar, e depois para o André também, que é o diretor de engenharia aqui. É importantíssimo a gente preencher com todos os itens que compõem o escopo dessa contratação, né? Então, seja ela um serviço, um material, colocar lá, descrever o máximo possível ali para que não tenha nenhum disse-me-disse no final, né? Então, colocar ali tudo bem descrito e todas as considerações que foram feitas a respeito do escopo, né? Perfeito. E aí a gente entra também a respeito das cláusulas contratuais, né? No nosso formulário padrão do ClickSign, ele já tem algumas cláusulas lá que já são por si só preenchidas automaticamente, né? E nele já tem a respeito das documentações que são necessárias para a empresa efetuar o serviço que ela está prestando para a gente, seja ela documentação de segurança do trabalho, documentação fiscal, trabalhista, GFIP, etc. E a gente vê que isso aí é muito importante aí também, tá regular quanto a isso, e o fornecedor atenda a esses itens para que a gente não tenha eventuais problemas aí futuramente, né? Perfeito. E também lá também fala a respeito das multas, até se você ler as minutas contratuais lá, você consegue verificar a respeito de eventuais punições para o fornecedor. E na sequência também a liberação das retenções contratuais que nós temos por padrão hoje, como foi dito até em outros treinamentos, a retenção de 5% do total do escopo, liberado após 180 dias da finalização da obra, né? E também o item de encerramento do contrato, que a gente até vai dar uma ênfase num outro item, né? Que está lá tudo descrito como padrão nesse formulário que está no ClickSign. E aí, até a gente, acho que é importante frisar aí, sempre antes de iniciar a atividade, a gente está com esse contrato com a empresa assinado, porque nosso vínculo com esse fornecedor, e esse fornecedor ele tem vínculo com seus empregados, então, caso tenha algum problema, a gente esse contrato que nos resguarda a respeito de todos os possíveis problemas que a gente venha a ter com relação à obra, né? Então, Perfeito, Matheus. até se você quiser complementar com mais algum item aí, doutor, já fica à vontade.
Acho que, em princípio, são os principais aqui. Eu gostaria só de deixar bem claro a todos, por favor, quem tiver dúvida, tiver alguma coisa para ser corrigida, uma colocação que tenha que ser corrigida, fiquem à vontade para participar, porque a ideia aqui realmente é tentar ajustar os trâmites, né, que vocês têm nas obras, para que a gente evite os problemas que nós estamos recebendo agora com mais recorrência de cobranças de serviços extras de fornecedores, a recusa em assinar termo de contrato, encerramento do contrato, estouro no tempo de obra, né? E muitos desses casos estão vindo sem nenhuma formalidade. Quando Exato. nós tentamos juntar as peças, poder responder à reclamação do fornecedor, ou até judicialmente preparar a defesa, nós estamos encontrando aí algumas lacunas formais, né, pelos gestores deixadas pelos gestores das obras. Então é importante também que vocês apresentem eventuais dificuldades que vocês têm encontrado no dia a dia, para que a gente possa tentar encontrar uma solução melhor para todos, tá bem? Então, se alguém já quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. Eu vou começar aqui, então, da questão da formalidade. Tá? Todo o contrato que nós temos aqui com relação com o fornecedor, ele acaba, de uma certa forma, obrigando a GPE, com esse fornecedor, e indiretamente com o tomador dos serviços. Então, é sempre realmente muito importante, como colocou o Matheus, que vocês tenham, antes de iniciar os serviços, nós já vimos casos que os serviços são iniciados antes mesmo de estar formalizado o contrato, o que não é adequado, realmente, a não ser que seja um caso de extrema urgência, e desde que autorizado pela diretoria, isso não deve ocorrer. Tá? Então, o contrato tem que estar assinado corretamente por todas as partes que estão ali dentro do fluxo padrão, então pela contratada, o Elias, no caso o André, que é pela GPE, antes que se inicie. Tá? Então, nós temos responsabilidades tanto civil, tá? Que nós temos que realizar pagamentos, nós temos prazo de obra a ser cumprido para o tomador de serviços. Então, o fornecedor, se ele atrasa, a GPE também pode ser penalizada do outro lado. Então, tem a trabalhista também, então nós temos que verificar essa questão também formal do trabalhista, de quem está por conta do fornecedor trabalhando na obra da GPE, quem são essas pessoas, se está sendo cumprido também a parte do contrato deles. Então, o gestor de obra tem que prestar atenção com relação a tudo isso, tá? Inclusive antes mesmo de começar a obra. Tá? Então, vamos lá. Começou a obra. Tá? Nós temos um prazo de 45 dias para terminar aquela obra. Tá? Existe um cronograma que já deve ter sido planejado de cada etapa da obra. O gestor verificando que aquele cronograma não vai ser possível o cumprimento, de que o fornecedor, o contratado, não tem conseguido realizar por falta de capacidade técnica que seja, porque algum problema externo, como algum outro serviço que é de um terceiro que não está ligado à GPE, atrasou, então a GPE não pode começar, o fornecedor da GPE não consegue começar, está faltando funcionário. O gestor da obra já tem que já iniciar as providências, notificando o contratado, né, de que ele está com atraso no início das obras ou no andamento da obra, quais são os problemas que estão sendo encontrados. Né, até o próximo item aqui do que a gente tinha colocado na pauta aqui, que era justamente sobre essas notificações extrajudiciais, né? Isso, exatamente. Nós temos que essas notificações, elas não podem ser simplesmente verbais. Verbais é aquilo que você pode resolver. Verbal é aquilo que você pode conversar diretamente com o responsável do contratado na obra e resolver naquele momento. Mas verificado que isso pode impactar no andamento da obra, no cumprimento dos prazos, isso já tem que ser formalizado por e-mail junto aos responsáveis da empresa contratada, para que ao final a gente possa, eventualmente, ou uma rescisão do contrato por justa causa, cobrar as multas e outras obrigações contratuais.
tá? Inclusive os prejuízos que a GPE, porventura, possa vir a sofrer do cliente, que é o tomador da obra. Tá? Então, é muito importante que vocês já acompanhem isso. Tá? Então, por exemplo, na parte trabalhista, chegou ali um funcionário, mas ele não tem contrato com a empresa, não foi apresentado documento nenhum dele, a gente não sabe do que ele é, se ele é um autônomo, se ele é um CLT daquela empresa, de que forma que ele está lá, e a GPE que pode ser responsabilizada por conta disso. Então, o gestor tem que verificar se aquelas pessoas que estão lá, elas estão ou não de acordo com a legislação. De alguma forma, elas têm que ter algum contrato. E uma cópia desse contrato tem que ser apresentada para o gestor da obra. Tá? Sim, Se for sim. um contrato... Fique à vontade, Matheus. Doutor, já até nesse sentido aí, nós fazemos todos os contratos no ClickSign, né, que é uma plataforma tanto de fazer como assinar, e ele fica lá armazenado em rede, então todos os gestores têm acesso ao ClickSign, então eles têm essa cópia do contrato assinado e todas as cláusulas que foram incluídas nesse contrato, né. Então Sim, isso aí tá à disposição de todos lá, sempre que precisar. Perfeito. Então, por exemplo, essa documentação, no caso de quem está na obra, quem que é o responsável por verificar isso? É o próprio gestor? Então, aí nós temos tanto o gestor quanto os técnicos de segurança, né, que são os responsáveis pela parte de segurança da obra, e aí o pessoal de suprimentos também dá um apoio na questão da documentação. Normalmente a gente trava a questão das emissões de nota fiscal quando tem passivos de documentação trabalhista, nesse sentido. Tá certo, porque o que é muito comum, não tem sido encontrado, Matheus, eu digo não em contratos de curto prazo, sei lá, 30 dias, tá, que apesar que também é importante, mas contratos aí que podem chegar de 3 meses, 4, 5 meses, e muitas vezes depois, quando vem uma reclamação trabalhista, nós não temos nenhuma documentação com relação às pessoas que trabalharam. Então, nós não temos uma cópia do cartão de ponto para saber o que foi anotado ali ou não. Nós não sabemos se foi pago, muitas vezes, o FGTS. Nós não temos controle, na verdade, nenhum. Nem sabemos, algumas vezes, até aconteceu de não saber nem se a pessoa realmente trabalhou na obra ou não, porque tem casos que funcionários do tomador, do fornecedor, que estão direto na obra, e tem outros casos que são eventuais. Parece bobeira, mas é importante que a gente saiba realmente quantas pessoas estão, se ela é eventual, se ela está nos 30 dias, que haja de alguma forma algum controle, porque existem algumas situações que nós podemos ser responsabilizados e nós não temos nem como começar uma defesa. Na verdade, é mais uma defesa no escuro. Então, os gestores das obras, junto com os técnicos de segurança, e com o pessoal de suprimentos, então, tem que realmente ter esse relacionamento um pouco mais justo aí para poder realmente consertar esses problemas que nós estamos tendo. Né? Um outro problema que nós temos encontrado com muita frequência é a questão de cobrança de prestação de serviços que não fazem parte do escopo, ou além do escopo. Né? Então, um recente que nós tivemos uma reclamação aí foi de montagem de andaimes. De repente, a GPE, tentando encerrar o contrato, recebe uma reclamação de um valor até grande, considerado o valor total do contrato, né, de serviços que ninguém sabia se realmente foram contratados, se foram executados, né, e esses tipos de situações não podem ocorrer. É obrigação do gestor da obra acompanhar eventuais serviços e não solicitar de forma alguma, sem autorização direta da diretoria ou de quem possa autorizar pagamentos, de que aquele é algum serviço extra. Né? Correto. Porque muito menos se responsabilizar ou autorizar por WhatsApp. Né? Essas formalidades têm que ser feitas por e-mail, através do DocSign, né? Esses aditivos, ainda que sejam muitas vezes urgentes, eles não podem ser deixados na informalidade, porque depois, no decorrer da obra, acaba se esquecendo realmente do que foi exatamente do que foi feito, não se tem o preço exatamente contratado, né, e depois, para nós, é um problema muito sério para o fechamento do contrato, porque nós não sabemos exatamente o que aconteceu,
né, se foi realmente contratado, se foi realmente realizado, se o preço está de acordo com o que foi inicialmente contratado, né? Então, essas Sim. questões realmente têm que ser prestada muita atenção. Tá? É, até em cima disso aí, doutor Rogério, a gente está, como área de planejamento de processo, revitalizando todos esses processos da empresa, né? E um dos pontos que a gente sempre está batendo na tecla aí é justamente a respeito dessa formalização, né? Então, todas as tratativas, elas devem ser feitas preferencialmente via e-mail, copiando todos os responsáveis ali, diretos e indiretos da obra, seja ele gerente, diretor dos suprimentos, o comercial que orçou a obra ali, para que todos estejam envolvidos ali nesse trâmite, né? E a respeito disso, né, a gente utiliza também um dos mecanismos aí, são as atas de reunião, que são feitas semanalmente em obra, justamente para que colha ali a assinatura tanto do contratado quanto do gestor que está ali, para formalizar a questão de prazos, de valores, para que estejam sempre ali formalizados mesmo, né? Então, e-mail, documento, ata de reunião, e aí a gente utilizar desses possíveis dessas possíveis ferramentas que podem embasar aí as notificações extrajudiciais, que hoje em dia a gente está tentando aplicar sempre aí para até utilizar como ali o chicote ali para o fornecedor atender os prazos e as especificações que a gente precisa do escopo contratado. Né? Perfeito, Matheus. Inclusive, como você citou a ata, é importante realmente que tenha a assinatura de todos os presentes da ata, né? Caso não possa, se por alguma razão ela não possa ser feita na mesma hora, impressa ou assinada, né, que logo em seguida isso seja feito através do DocSign ou alguma outra forma, exigindo do fornecedor que ele dê o ciente dele, que seja por e-mail, né, ou através da plataforma DocSign, de acordo com o que vocês estiverem usando. Mas é importante realmente cobrar isso deles e caso tenha alguma dificuldade, já acionar a gerência, a diretoria, né, para que, eventualmente, até o jurídico, para que a gente possa deixar essa questão formalizada e não encontrá-la apenas, acabar descobrindo que não existe nenhuma formalização, tem só um documento escrito sem nem a assinatura de mais ninguém, né, e que pode ser contestado depois judicialmente. Aí isso tudo dificulta realmente a aplicação das multas, por exemplo, né, como o do cumprimento de prazos. Caso o prazo tenha sido estendido por alguma razão técnica que realmente consta no contrato, essa condição tem que também estar estipulada, tem que estar prevista já no livro de obras ou em alguma outra formalização que vocês tenham, né, para que a gente possa saber também. Não adianta nós mandarmos uma notificação de multa para um fornecedor, ele falar, não, mas olha aqui, ó, eu tive no dia tal aqui a suspensão do serviço porque choveu demais, né? E a GPE está ciente disso, dessa suspensão, né? Então nós temos que ter essas comunicações não só para cobrar do fornecedor, como também para poder justificar ao tomador da obra. Nós temos que lembrar que tudo que nós fazemos de formalização para poder cobrar do fornecedor, para que descontar eventualmente algum prejuízo que ele tenha causado, poder fazer o pagamento de uma medição corretamente, da mesma forma nós estamos do outro lado prestando contas ao nosso cliente. Tá? E quando nós não temos essas informações que muitas vezes parecem detalhes, parecem besteiras, mas depois de algum tempo, se nós tivermos um cliente que queira usar da extrema formalidade por conta de um dia e aplicar uma multa contra a GPE, ele pode. Se nós não tivermos essas formalidades, esses detalhes realmente registrados, informado ao cliente também, nós podemos ser penalizados. E só retornando àquela questão da autorização pelo gestor da obra, sem uma autorização escrita da diretoria ou de alguém que tenha realmente essa autoridade da contratação de serviço adicional ao que está no contrato, lembrando que o próprio gestor que fez essa autorização, ele pode vir a responder por isso. Tá? Por isso que é importante para vocês realmente que vocês tenham essa formalização. Tá? Sim. Que vocês tenham essa autorização. Com certeza.
Porque Até é senão depois importante a gente bater nessa tecla aí mesmo. Eu já até agradeço a, a intervenção aí para que a gente esteja sempre andando aí no rito correto aí, né? Sim, sim, Matheus. Como eu falo, hein, nós sempre esperamos, e a maioria dos contratos realmente não nos dão problema nenhum, nós conseguimos cumprir normalmente, o fornecedor assina a quitação da obra, o cliente dá também a quitação, resolvemos, recebemos tudo, mas às vezes basta um contrato para realmente ele causar um prejuízo grande, tanto na área civil como na responsabilidade trabalhista. Então, realmente, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que lembrar realmente da importância dessas formalidades, de caso tenha alguma dúvida ou algo diferente esteja acontecendo, realmente imediatamente comunicar a quem a diretoria, os suprimentos, o que está acontecendo, sempre formalizando isso, que tem que estar por escrito, né? E eventualmente eles vão chamar, eles vão me chamar, a mim ou alguma outra pessoa, para poder também auxiliar nessa questão de já deixar, já iniciar os procedimentos de contato, de notificação junto ao fornecedor ou junto ao Até cliente. nesse Né? sentido aí, doutor Rogério, eu vou até compartilhar aqui com vocês uma notificação que a gente enviou há algum tempo atrás, aí, bem recente, para a gente mostrar mais ou menos o que a gente costuma colocar nas notificações para que embasar, né? Então, a notificação ela é feita referenciando ao contrato, né, que foi feito com o tomador de serviço, o tomador não, o prestador de serviço, e ela é feita, a gente tem o padrão, que até está disponível aí para o pessoal no GP Academy lá, que vocês podem baixar, e aí a gente referencia as cláusulas do escopo, né, e os documentos de referência do contrato, né, e aí, nesse caso, o fornecedor ele não entregou os equipamentos na data correta, e quando entregou faltando itens, então, nesse contrato aqui, a gente referenciou os e-mails que foram trocados, atas de reunião que foram feitas também, e as datas que foram cravadas. Então, nessa notificação, a gente enviou ao fornecedor para ir embasando na cláusula contratual também, né? Então, toda a parte de... E aí depois tem a assinatura aqui do André no final, para realmente que isso seja utilizado posteriormente, caso não surja efeito, para um possível ação que a gente possa querer entrar contra o fornecedor, caso o nosso cliente venha nos cobrar isso também juridicamente, né? Perfeito. Eu gostaria de colocar aqui um caso que veio recentemente. Eu não conheço a questão técnica, tá? Mas é onde está na descrição detalhada do escopo. Né? É uma obra onde tem que ser feito uns pilares, e existe agora uma dúvida se uma... Como é que é? Eu vou verificar aqui como é que é o termo certo, mas parece os pilares foram feitos, mas tem um detalhe que deveria ter sido cumprido, que ele alega que isso não faz parte do contrato. Eu vou procurar aqui, só um instantinho. Desculpa. Em relação a isso, né? Acabamentos para deixar a estrutura lisa. Sim. Tá? Então, é uma questão técnica, tá? Que tem que ser observada. Por exemplo, isso aqui é só um exemplo realmente, se realmente ela já é normal, por exemplo, quando vai ser realizado um serviço, se aquilo já faz parte dentro dos padrões da BNT, da questão de engenharia, né? Ou se isso realmente a hora que for fazer o pilar, se deixar a estrutura lisa, ou se deixar ela de alguma outra forma com ranhuras, eu não sei como é que vocês chamam, se ela realmente se há diferença, ou se obrigatoriamente ela é sempre lisa. Né? Então, essas questões somente é muito importante a questão do escopo detalhes, porque agora nós estamos com uma discussão que envolve custo e envolve prazo, porque nós estamos cobrando do fornecedor
um compromisso, e o fornecedor do outro lado está dizendo que não, que essa questão de deixar lisa não era uma obrigação dele. Né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque independente dele ter razão ou não, muitas vezes essa falta de detalhamento da questão, tá? E aqui eu não estou colocando se estava errado ou não, mas é um cuidado que a gente aprende também em casos futuros, de incluir, exatamente porque nós temos o prazo. Então a obra está começando a ter gerando um atraso para a GPE frente ao cliente dela, onde ela pode ser penalizada por conta dessa questão se cabe realmente se é obrigação ou não de deixar lisa. Né? Então, e nós temos que tomar cuidado também exatamente essa questão. No momento que chega, se cobra do fornecedor o complemento do serviço ou o refazimento do serviço, e ele alega que não, que aquele serviço está correto, nós já temos que, de uma certa forma, junto com a diretoria, né, e com o jurídico, eventualmente, já conversar de como nós podemos resolver essa situação para que a obra não atrase. Né? De que forma nós podemos tentar resolver, né? Para que a obra não atrase, não deixar ela simplesmente, aquele problema rodando, esperando uma resposta só do fornecedor também, sem que a gente já tenha se adiantado em algumas situações que depois acabe gerando realmente um atraso considerável na obra. Até um desses itens aí é que até no contrato está lá bem descrito que o serviço ele só é finalizado depois que ele tem um aceite formal por parte da GPE, né? Então, acho que talvez até se o fornecedor alegar isso, é importante a gente ter, até nós como setor de planejamento de processos aqui, pensar em algo do tipo para realmente formalizar esse aceite aí do serviço, né? Nós temos a parte da FVS, que é a ficha de verificação de serviço, que ele atesta, o mestre da obra vai lá e atesta se o serviço foi realmente feito com a qualidade que se é esperada, mas eu acho que talvez até a gente pensar num ponto aí para realmente atestar que o serviço foi entregue, né? Não, perfeito, Matheus. Lembrando sempre que quando há a recusa de algum serviço, ele tem que ser respondido de forma técnica, né, dizendo exatamente onde é que está errado o serviço, porque ele não pode ser aceito. E aí, realmente, o gestor tem que fazer a justificativa de forma técnica. Tá? Sim, esse caso, por exemplo, esse exemplo que eu coloquei aqui, como eu falei, por exemplo, agora o fornecedor alega de que ele tinha que fazer os pilares. Tá? Então, se tinha ranhura, se ele não, ou não precisava ser liso, vamos colocar assim, ele disse que não era obrigação dele, que ele tinha que fazer o pilar. Então, aí é como eu estou colocando. Sim. Esse é só um exemplo, né, que pode ser tomado como cuidado para um futuro, um caso similar no futuro, né, de que se houver necessidade realmente dessa estrutura ser, de alguma forma, ter um acabamento melhor, ou liso, né, que ele esteja também constando no escopo, né, para que não haja essa dúvida. Eu acho que, em suma, a gente tem que, primeiro, descrever muito bem o escopo ali no campo, que é a descrição do escopo, no contrato, né? Então, se tiver alguma particularidade do item, deixar bem claro ali para todas as partes envolvidas. E segundo, a gente, assim que identificar algum problema, alguma patologia no serviço executado, a gente comunicar ao fornecedor e pedir para que ele refaça o mais rápido possível, para que a gente não perca também o nosso prazo de obra, que é sempre muito apertado, né? A gente trabalha com obras rápidas aí, então qualquer deslize ali pode ser fatal para o prazo de obra, né? E pode acarretar em multas, etc., por parte do nosso cliente. Acho que, só dando sequência aqui, a gente tem a parte das notificações extrajudiciais aí, que são uma ferramenta importante, e aí para finalizar aí, até um item que gera bastante dúvida aqui interno, a respeito do distrato contratual, né? Então, a gente tem hoje um serviço contratado e se porventura ele foi finalizado ou não foi finalizado e a gente precisa realmente de comum acordo finalizar esse serviço, a gente tem o termo de quitação, que ele é um item também previsto lá no contrato, para que se encerre o contrato, e aí o fornecedor ele tem que assinar e concordar com aquilo para que realmente seja encerrado esse contrato, né?
Tem um detalhe até complementando, pessoal. Boa tarde. Claro, Boa tarde, Jair. Rogério. Deus, tudo bem? Porque, na verdade, o grande objetivo aqui é o seguinte: a gente, na verdade, quando surge esse tipo de necessidade, acontece quando a obra, a maioria das obras a gente tem de extrato e tudo mais, etc., é a obra quando está no fogo. Sim. E justamente por ela tá com um problema, ela tá num desafio, a gente tem que ser muito mais sangue frio nessa gestão. Então, ser sangue frio, o que quer dizer? Não adianta eu meter os pés no fornecedor, tirar ele da obra no tapa e tudo mais, etc, 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 sem fazer o rito contratual perfeito. Porque lá na frente, aí acaba estourando comigo e com o Rogério lá também, o que acontece? O fornecedor, ele estourou a gente de prazo, gerou prejuízo, gerou todo o BO, a gente sabe que ele causou esse série de problemas, mas no final, na hora que a gente vai para o contrato, o que vale é ter formalização. Então, a primeira coisa que a gente vai perguntar é, tá bom, o cara atrasou a obra. Primeira pergunta, a gente notificou? É a primeira questão. Ah, ele não executou tal coisa, eu botei fulano para falar. A gente deu ciência para ele? O cara não notificou e tudo mais, eu vou colocar o cara lá. O cara vai espernear, vai falar alguma coisa e tudo mais, etc. Ah, o cara saiu da obra. Notificação por abandono de contrato. Então, existe uma série de questões ali. A gente... qual vai ser o procedimento correto e tudo mais. Então, o mais importante aqui é a gente entender o grosso, qual um pouco do rito de funcionamento. As dúvidas de formalização. Aí sempre o time de obra é importante. A gente está em contato com os gerentes e junto com a diretoria, junto com o André e os gerentes de obra ali também, porque se subir demais, a gente aqui, a gente está no suporte também, o planejamento, eu junto com o Dr. Rogério e tudo mais, etc., também para dar orientação da melhor maneira antes de se fazer, de se formalizar. Porque o quão mais a gente é processual, mais lá na frente o fornecedor não tem muita alternativa. Ele pode até espernear, brigar e tudo mais. Agora, já aconteceu e tem caso que esse é o pior dos cenários. O cara gerou um baita do prejuízo, gerou um problema enorme para a gente e eu ainda tive que pagar o saldo do cara. Sim. É isso. Eu acho que o grande pano de fundo de todo o rito da gestão contratual, o objetivo é a gente, de fato, conseguir nesse nível de formalização e sangue frio. A gestão do contrato ela não pode ser emotiva. Ela é uma gestão processual e por isso que existe um rito dessa gestão contratual. Certo, doutor Rogério? Mas perfeito, cara, é isso mesmo. Até como você estava colocando nessa questão do distrato, de não ter a emoção. Né? O distrato com o fornecedor que não conseguiu cumprir o contrato, o prazo, né, ele tem que ser muito bem pensado se realmente ele não está conseguindo cumprir por incapacidade técnica ou de pessoal, não está conseguindo mais pagar o pessoal dele, então o pessoal não está aparecendo, está dando problema na obra, que já houve casos assim, né? Ou realmente é algo que pode ser ajustado de alguma forma no curto prazo, ainda que haja um pequeno atraso, ele consiga cumprir. Porque quando a gente acaba realizando o distrato, existe um prazo até que se haja essa substituição. Há uma nova negociação de um novo contrato, muitas vezes o preço acaba ficando muito mais caro, né? Então isso tem que ser realmente muito bem analisado, e é exatamente por isso que eu insisto. Vocês tendo um prazo da obra, 90 dias, tem que subir uma estrutura X, né? Vocês sabem que essa estrutura ele consegue subir, considerando aí só dias úteis, não vamos nem falar em sábado, domingo, feriados, tá? Só em dias úteis, ele consegue subir em 70 dias, nós temos mais 20 aí, eventualmente para algum atraso, alguma coisa, né? Então, vocês gestores já tem que ter um cronograma de em que fase, em cada dia, em que fase que a obra tem que estar, porque verificando que realmente não está sendo, ele não vai conseguir cumprir, porque ele tem gente de menos, porque ele está errando na execução, está fazendo uma má execução e está tendo que refazer, porque no caso a GPE não aceita o serviço, né? Então, imediatamente, nós já temos que acionar, realmente notificar esse fornecedor da má execução e da questão dos prazos, alertando a ele de que ele está atrasado dentro de um cronograma, ainda que o prazo final não tenha sido expirado, para que a gente já comece, realmente, inclusive, até já preparar uma eventual substituição dele, caso a gente verifique que vai ser possível o cumprimento. Até uma coisa que a gente
sempre tenta fazer aqui, junto com o time de obra, eu, o Silas e a Catherine ali da equipe do planejamento, é justamente alertar o pessoal a respeito dos prazos, né? Então, a gente está conseguindo fazer esse acompanhamento do cronograma ali mais semanal. Então, cada desvio ali a gente já alerta o pessoal, mas aí fica realmente a cargo dos gestores aí tomar essa decisão aí junto com os gerentes para realmente notificar os fornecedores, etc. E a gente tem que, acho que, se espelhar bastante também nos clientes, né? Assim, a maioria dos nossos clientes, se a gente atrasa ou faz alguma coisa fora do que está ali dentro do esperado, eles nos notificam, e acho que não pode ser diferente com os nossos fornecedores, né? A gente tem que utilizar desse instrumento aí, que é a notificação, para realmente usar para formalizar os itens que estão em desacordo com o que foi contratado, né? Não, perfeito, Matheus. Eu entendo até, você até pode colocar um pouco mais. Na verdade, nós temos que nos antecipar a eventual notificação do nosso cliente, porque Exato. se nós estamos verificando que por alguma razão, mesmo que justificada, vai ter um atraso, né, nós já temos que tomar as providências para conversar com o cliente e formalizar com ele, eventualmente, uma dilação do prazo de entrega da obra. Correto. Exatamente para que a gente não seja também penalizado. Como eu falei, o cliente pode também ter o bom senso, entender que aquele atraso é justificado, não fazer aplicação de multa nenhuma, mas é um direito dele, se ele quiser também, por conta de um dia, aplicar a multa. E essa multa, muitas vezes, pode ter um impacto razoável dentro do preço final do contrato. Sim. E a nossa ideia realmente é que seja cumprido no prazo e o valor que foi contratado seja integralmente recebido. Senão tudo acaba sendo prejuízo, e para todos, né? Correto. Inclusive, também do gestor tomar muito cuidado, realmente acompanhar de perto, realmente, a qualidade da execução do serviço, verificando realmente que ela não está sendo bem executada, independente de alguma perícia ou de alguma... Já, imediatamente, já comunicar o responsável do fornecedor, né, independente da obra, já tomar as providências que têm que ser tomadas junto ao mestre de obra ou engenheiro do fornecedor, já comunicar também formalmente a ele de que tem sido encontrado tais imperfeições ou mais execuções de serviço que devem ser corrigidas de imediato. Tá? Porque isso lá na frente é o que nós vamos acabar encontrando, que o cliente vai também recusar a obra. Então não adianta fazer de conta que não viu ou deixar para lá para poder cumprir prazo. Realmente não é o ideal. Tá? Sim. Acho que é mais nesse sentido mesmo aí, a gente seguir desde o início aí do contrato, até retomando aí, a gente preencher ali o escopo com os itens realmente necessários e o mais detalhado possível, né, para que a gente consiga realmente no futuro não ter problemas em relação a isso, pegar todas as partes das documentações, né, caso fuja algo do esperado ali, a gente sempre ir no sentido de formalizar as coisas, né? A gente tem essa ferramenta que é a notificação extrajudicial, a gente tem ata de reunião, tem e-mail, então sempre ter ali o processo formalizado, né? Levar o contrato, colocar o contrato ali debaixo do braço e sempre tratar com o fornecedor tendo ele como base, né? E aí... Inclusive, até não se colocar da questão do distrato, de comum acordo. Né? Exato. Esse distrato tem que estar muito bem claro o que foi cumprido do contrato, Sim. O que deixou de ser cumprido e qual é o saldo que falta pagar, se tem algum saldo. Tá? Para que depois também a gente não tenha nenhuma discussão realmente de serviços extras. Depois que ele fala, olha, então tá, eu parei aqui, a GPE me deve mais 10 mil reais, a GPE paga e daqui a pouco aparece uma reclamação de que além dos 10 mil tem mais 30 para pagar. Exatamente. Então, tem que ficar bem claro que se tiver o que foi cumprido do contrato, até onde ele foi, e isso não tira dele a responsabilidade técnica. Sim, ele com certeza. responsável pelo que ele fez tecnicamente. Garantia, né? Exatamente. Tá? Alguém quer colocar alguma posição, alguma situação real que viva no dia a dia ali, alguma dificuldade que tenha? Exatamente. Fiquem à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação aí. Doutor Rogério, acho que vale ter uma lembrança aí de um item, que assim, eu brinco, por trás de todo processo existe de processo quando a gente define aqui, né, de procedimentos, na verdade, administrativos,
tem uma cagada que alguém fez lá atrás e para ele não se repetir. Então, eu vou citar um exemplo aqui, só para vocês entenderem como esse negócio é importante. A gente, quando estava na obra da Panex, lá atrás, 2017, 18 mais ou menos, a gente teve um empreiteiro que ele entrou na obra, ficou um mês e pouco também no contrato, e em um determinado momento ele vazou e abandonou, e não apareceu mais. Eu até esqueci o nome dele, aquele que até a gente deu um carro lá em penhora uma época lá, lembra, Rogério? Lembro. Eu esqueci o nome dele. O que a gente fez ao final? A gente fez quase tudo certo. Ele emitiu uma nota fiscal, a gente não quis pagar a nota dele, porque achou que ele não ia pagar os funcionários, porque os funcionários tinham sumido, etc. A gente sentou com o valor que ele tinha emitido a nota fiscal dele. A gente foi lá, pagou os funcionários dele, pegamos o recibo dos funcionários, acertamos e tudo mais, certinho, tá tudo certo. Exceto pelo fato da gente não ter pego a quitação do empreiteiro. Ele sumiu, não assumiu junto com os funcionários dele. Um mês depois, o que ele fez? Protestou a nota. Pô, eu emiti a nota, vocês não me pagaram. A gente ajustou do ponto de vista trabalhista, a gente fez do ponto de vista trabalhista, acertamos com a mão de obra, só que do ponto de vista civil, que é a relação entre empresas, a gente deixou descoberto. Sim. E aí, na hora que eu fui lá, o cara, ele tinha uma autorização minha de emissão de nota, porque eu tinha liberado para ele emitir a nota, e a nota não foi paga. Aí a gente tem que entrar com o processo, suspensão do protesto e tudo mais, etc, etc, etc. E esse processo fica girando. Esse item tá, a gente vai, trabalha e tudo mais, etc. Mas só para colocar alguns itens que aconteceram, e disso tem que transformar em lição aprendida para não acontecer mais. Então, os volumes de contrato que a gente está trabalhando são cada vez maiores em quantidade e em valores. Então, isso é cada vez mais importante a gente ter essas definições todas prontas. É cada vez mais importante a gente ter a minuta padrão nossa. Então, quando a gente fechar com o fornecedor, a gente não ficar mudando, além das cláusulas do objeto, aquele volume de cláusula, porque senão aquelas cláusulas existem lá por um motivo. Então, a gente não fazer alterações, exceto claríssima autorização. Ah, porque não, existe um motivo de estar lá, desvia as documentações e tudo mais, etc. Mas foi um mais marcante de exemplo que eu lembrei, mas tem alguns aí, né, Rogério? Sim, não, tem sim, exatamente. Até como dentro do fluxo de vocês, por exemplo, que eu já havia sugerido ali na medição, no pagamento da medição, especificar quanto é que é o valor do contrato, o que está sendo pago naquela medição, o saldo, e deixando bem claro, assim, inclusive, não há serviços extras pedidos, quer dizer, alguma coisa nesse sentido, para que depois o fornecedor ele vai nos devolver o aceite dele dessa medição, né, que também é importante ter o aceite dele, né, de que está correta, de que não tem nada a reclamar da medição, daquele saldo contratual, de como está a situação, exatamente para que depois não venham essas surpresas de, mas eu fiz um serviço extra porque fulano de tal me solicitou aqui verbalmente. E aí eu tenho testemunhas. Mas documentalmente está aqui, ó. Eu te enviei na medição aqui, cada medição, e aí a questão matemática é só conta de subtração, então se tinha um valor de saldo de X, paguei X e é Y que eu devo, acabou. Então, e você está declarando aqui que não tem nada além do que está aqui no contrato, não há nenhum serviço extra. Então, quando a gente começa a ter essas formalidades, né, nós vamos evitar muitos problemas realmente no futuro. Porque no dia a dia, faz na hora, não tenha isso anotado, não passou para outra pessoa dar o ok. No dia seguinte é capaz realmente de não lembra quantos metros cúbicos ele fez, qual metros quadrados que ele fez a mais de pintura, que ele montou andaime, aí não vai lembrar mesmo. E esse problema vai vir no final ali, que vai trazer uma dor de cabeça para todo mundo, inclusive para o gestor da obra. Exatamente isso, assim. E hoje aqui, obviamente, assim, a gente tem vários clientes interessados aqui também no conteúdo, mas fundamental, eu até peço, eu não consegui dar uma olhada em geral todo mundo que está aqui, mas é fundamental todos os gestores de obras e os gerentes, a gente, à medida do possível, consiga
assistir aqui de novo, detalhar, tirar dúvidas, a gente vai fazer mais algumas rodadas também, porque o objetivo do jurídico nosso é ele ser preventivo. Exatamente. É sempre o trabalho que a gente fala. O objetivo do jurídico é ele ser preventivo. Como que eu trabalho um jurídico preventivo? Dando conhecimento do rito de gestão para vocês, porque o problema, se ele origina lá na ponta, no dia a dia, junto do contrato e da obra. O quão mais orientado todo mundo tiver, ciente do que a gente precisa fazer e estruturar, e principalmente o como fazer, aí por isso vem o trabalho fundamental que está sendo feito de deixar todos os padrões na rede. Ah, onde é que está? Tem no GP Academy, está lá. Qual o padrão de notificação? Como que eu preciso fazer? Qual que é o rito? Tem um treinamento, a gente vem aqui, assiste, avalia. Tem dúvida ainda? Tem contato direto. O Matheus, o Silas pode me acessar, o Dr. Rogério também, a gente faz sempre esse trabalho. O quão mais preventivo possível. Ao final da obra, sempre que a gente estiver fazendo os encerramentos, é fundamental que a gente tenha os termos de quitação dos fornecedores. De todos os encerramentos. Termo de quitação, Dário, só aqui, o termo de quitação tem que estar com a data do final da obra, e não a data do início do contrato. Tá? Não adianta pegar lá na frente, lá o termo, quando começou a obra, já pegar o termo de quitação, porque isso facilmente Até, doutor Rogério, em cima disso aí, a gente separou o termo de quitação da assinatura do contrato. Então, a gente tem o termo de quitação como um link também, um formulário, que ele já vem padrão, você preenche lá de novo os dados, e ele já gera esse termo de quitação automático também para assinatura, da mesma forma que é gerado o contrato. Então, dentro do ClickSign, tem lá esse padrão de termo de quitação, que é para realmente encerrar o contrato no final da obra, né? Maravilha, Matheus. O que o Rogério está falando, Matheus, é porque é o seguinte, lá atrás, ele era junto, principalmente no contrato físico, a gente assinava, ele já ia junto. E o termo de quitação e tudo mais. O empreiteiro no embalo, ele assinava tudo ali também. Então, lá na frente, quando dava um BO, eu falava, não, tem o termo de quitação assinado, não era muito frágil, era o termo de quitação assinado na data da assinatura do contrato. Então, era até pior, porque ele, de certa forma, ele até dá a entender de uma má-fé da construtora, entendeu? Correto. Então, não. Agora é a gente passar a régua, faz o termo de quitação. Fechou. Tá lá no encerramento, negociou, cara, já assina aqui e tudo mais, etc. E tem caso que vai ser tenso. Tem caso que eventualmente não é tenso. E principalmente o fato dele ser tenso, a gente tem que resolver. Porque senão esse problema vai ser gestacionado. Ele vai entrar ali, esse problema fica grávido, e ele vai nascer na nossa cara lá na frente enorme. E aí, quando vem uma bomba do tamanho da semana. Obviamente, isso tende, a gente sempre lá atrás fez um trabalho, a gente tem um volume pequeno, mas a gente tem que manter ele pequeno. Algumas obras recentes aí, a gente acabou tendo um volume maior, por isso essa questão do treinamento, essa capacitação, mas não podemos deixar isso mexer, não podemos deixar aumentar esse contencioso. A gente tem que fechar, assinou, fechou, passou a régua, vamos embora. Até porque o jurídico não gosta do contencioso, ele gosta só do preventivo, tá? É o ideal aí, né? É o ideal, Matheus. Trabalhar para isso aí. E que é isso, né, Rogério? A gente fez um trabalho lá atrás, que assim, quando a gente começou a trabalhar, a gente resolveu bastante coisa que estava para trás, começamos esse trabalho preventivo grande, a gente reduziu bastante, conseguimos até entrar, alguns casos aí, pegar, acionar fornecedor, receber dinheiro de volta de itens aí que a gente foi lesado também, etc. Mas o objetivo nosso aqui é preventivo, reduzir, obviamente também se defender, não é porque a gente vai aceitar qualquer coisa também, a gente tem que saber dos direitos nossos também, mas o objetivo não é a gente ficar gerando ação por qualquer coisa, mas principalmente a gente saber o que a gente precisa fazer para não chegar no jurídico, aumentar a zaga nossa daí. Sempre lembrando que nós temos a outra ponta, que é o cliente. Exatamente para que a gente não tenha problemas com o cliente também dele resolver executar o contrato, porque nós não conseguimos cumprir a obra ou não fizemos uma execução adequada, porque a responsabilidade é nossa. Eu acho que é isso. E até só complementando, Rogério, numa próxima, acho que vale a pena a gente estressar um pouquinho mais numa sequência com o time comercial sobre cláusulas contratuais de clientes, para a gente avaliar os principais variáveis que são importantes para a gente estar do lado do cliente. Eu acho que tem essa questão do dia a dia de obra, o que a gente precisa daqui também, mas para a gente da ciência, porque hoje grande parte das validações comerciais, até bom o Thiagão está aqui também, a gente valida, mas o que a gente precisa do ponto de vista de se resguardar com o cliente,
deixar as obrigações. Obviamente, no caso do cliente, a gente está na posição menos favorável. Então, a gente tem dificuldade de colocar algumas coisas, mas a gente tem algumas que são o mínimo que a gente precisa para ter relações contratuais, claro que à medida do possível, mas mais equilibradas também. Então, a gente trabalha o preventivo de um lado, junto com a base de fornecedores e tudo mais, trabalha um preventivo também do outro lado, também com o de clientes, mas acho que fica esse para um próximo aí, né, Matheus? Estou falando demais aqui, estou estourando o tempo de vocês. Não, boa, Dora, com Não, certeza. tranquilo. A gente precisa Isso aí. entender aí quais são os nossos limites aí do ponto de vista do cliente também, sim. Vamos colocar na agenda aí, já junto com o Thiago aí, para a gente pensar em algo a respeito aí. Sim, é importante também que agora, mesmo que não seja hoje, numa próxima oportunidade, ou durante os próximos dias, passando diretamente para o Matheus, para o Dário, Thiago, quais são as dúvidas de vocês, né? Mas é importante que vocês também coloquem quais são as dificuldades que vocês estão encontrando no dia a dia, para que juntos a gente consiga encontrar a melhor forma de solucionar isso de forma rápida e segura para a GPE e para vocês todos. Sim, até para todos que estão presentes aí e os que não também, eu fico à disposição aí com o canal aberto para a gente, se possível, aí tirar as dúvidas aí e levar esse compilado aí para, se precisar, o Dr. Rogério auxiliar a gente aí também. O Matheus falando, estou à disposição, canal aberto, daqui a pouco fala, raça para cima, a gente conta com o seu like, se inscreve no canal, toda quarta-feira, às 17 horas, tem conteúdo novo, importante para vocês, a gente conta Canal com audiência, GPA participação, se gostou, dá o like, compartilha, a gente conta com o engajamento de vocês para amadurecer o processo da GPE. Isso aí. A GPE é youtuber, daqui a pouco tem dancinha também. Boa, pessoal, parabéns aí, obrigado, viu, Rogério? Imagina, disposição. Agradecer aí de novo aí, doutor Rogério, aí, pelo pronto atendimento aí do nosso convite aí. Muito obrigado aí pelos ensinamentos aí, e a gente vai se falando aí no dia a dia aí também. Obrigado. Maravilha, aí. Obrigado a todos. E independente muito sobre itens preventivos, Rogério, que a gente dê muito treinamento e pouca audiência. É isso mesmo. Essa é a ideia principal, Dário. Tá bom? E eu estou sempre à disposição de todos, através da diretoria, da gerência, ou mesmo diretamente quando precisarem. O meu telefone está à disposição de todos, tá bom? Muito obrigado pela atenção e disposição sempre aí também. A gente, do nosso lado, fica muito grato também e feliz de estar numa parceria há tanto tempo contigo aí também. E a gente hoje, assim, cada vez mais trazendo, a gente tem que trazer a prevenção, trazer para o pessoal, dar embasamento, dar cada vez mais conhecimento aí também para a gente. É isso, vamos dar treinamento ao invés de participar de audiência. É isso aí. Então tá jóia. Um abraço, abraço, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite.